A gente, não sei se você reparou já, mas a gente acabou de passar da metade do ano, você reparou? Esse dia mesmo era janeiro, né? Olha só, hoje é que dia? Hoje é dia 11 de julho. 11 de julho. A gente já está quase começando a segunda semana do segundo semestre. E eu quero te perguntar, o que 2021 está sendo diferente para você do ano de 2020? Mudou alguma coisa? E aí? O que para você, enquanto pessoa, mudou do ano passado para esse ano? Por exemplo, para mim, mudou muito, né, a questão da responsabilidade agora, né? Está à frente da igreja. Está à frente da igreja Batista em Mutombo, é um desafio muito grande. Mas eu continuo querendo emagrecer. Tem alguém querendo emagrecer ainda também? Eu continuo querendo fazer exercício. Alguém quer fazer exercício? Olha aí. Eu continuo tendo que pagar os boletos ainda. Alguém está pagando boleto ainda, não? Falaram que falar de boleto é cringe, né? Mas eu sou mesmo. Eu continuo querendo emagrecer, eu continuo usando calça skinny, continuo pagando boleto, eu continuo querendo fazer exercício, eu continuo querendo comer melhor. Um monte de coisa que eu tinha planejado no início do ano, eu ainda não executei. Algum desses pontos você planejou no início do ano? Tipo assim, ó, esse ano, cara, eu vou fazer um exercício. Quem fez isso aí? Me ajuda, vai. Quem falou, não, esse ano eu vou fazer mais exercício? Levanta a mão, me ajuda aí, vai. Quem conseguiu fazer mais exercício, dá um glória a Deus aí, só para... Conseguiu mesmo, esse pessoal todo? Gente, me senti mal, não nem pregar mais, né? Todo mundo assim. Irmão, para não dizer que eu não mudei nada, eu estou fazendo um futevôleizinho. Assim, estou engatinhando, né? Tem alguns amigos meus que marcam comigo e não vão. E aí eu acabo tendo que me enrolar lá no treinamento, mas dá jeito, dá para fazer alguma coisa. Mas na realidade, os anos são sempre iguais. Já reparou isso? Por exemplo, essa época do ano é a época da gente comer o quê? Essa é a época do ano. O que você gosta de comer nessa época do ano? Caldo, né? Inclusive, tem um caldo na cantina depois do culto. Tomar um caldozinho, comer uma paçoca, um pé de moleque, uma canjica. Essa é a época do ano. Vai chegar uma época do ano que vai estar na época de você ir para a praia. Quem gosta de praia aí? Olha aí, viu? Quem não gosta de praia? Quem, tipo assim, tanto faz. Quem não gosta que o pastor fique falando para levantar a mão? Ai, ai. Irmão, os anos são sempre iguais. As coisas sempre se repetem. Eu estou vendo o Manu aqui, desde que eu saí do colégio, é a mesma coisa, irmão. Só mudava quando estava no colégio. Você falava assim, cara, será que vai entrar alguém novo? Será que não vai entrar? Será que como é que vai ser? Mas depois que eu saí do colégio, é tudo a mesma coisa. Os anos só vão se repetindo. Pagar boleto, receber um salário, aí tentar emagrecer, essas coisas assim comuns. E sempre serão as mesmas coisas enquanto a gente não mudar o nosso propósito. Ou melhor, enquanto a gente não definir um propósito pelo qual viver. Porque não existe nada mais desgastante do que viver sem ter um propósito. Sabia, irmão? Não tem. Nada mais desgastante do que você viver sem saber pelo que você está vivendo. Porque o propósito, ele muda. Ele muda a maneira como você enxerga o mundo. Muda a maneira como você enxerga a sua rotina. Muda. Muda, tudo muda. Tudo muda. Eu não sei, quem aqui gostava de jogar bola quando era pequeno aí? Aí, tem dois lá atrás. Léo aqui. Alan gostava de jogar bola? Mais ou menos. Pedrinho não tem cara de boleiro, não. Paulo Marco, não sei, o Bira ali. Então, esse pessoal que levantou a mão dizendo que gosta de jogar bola. Quem gosta de acordar cedo? Ele gosta de acordar cedo? Mas você já é um cara tipo assim. Você é um cara diferenciado, né?
Ele é um cara diferenciado, ele tem alguns hábitos incomuns, então eu não vou levar ele. Mas, de maneira geral, a gente, poxa, quando vai acordar cedo... Essa semana, eu fui jogar futebol, eu fui treinar, acordei. Irmão, quando eu botei a cara para fora, uma serração, irmão. Que eu falei assim, Senhor, eu vou voltar para baixo com o edredom de novo, pai. Uma serração. Mas eu fui. Quem gostava de jogar bola e não gostava de acordar cedo, se no outro dia tivesse uma pelada, acordava ou não acordava? Acordava no gás, irmão. Jogo contra da igreja lá, contra outra igreja, você vai acordar, 5 horas da manhã o cara está de pé. Para viajar, quem gosta de acordar cedo para viajar aí? É bom, né? Acordar cedo, ir para a rodoviária, ou ir para o aeroporto, ou botar a mala no carro, sair, comer na estrada. Troço bom comer na estrada, né? Pena que as coisas são tudo caras, né, gente? Esse troço de estrada é uma facada, gente. Alguém podia inventar um comércio barato na estrada para a gente saber, né? Por quê? Qual é a diferença? A diferença é o propósito. A atitude é a mesma, acordar cedo. Mas talvez você não tenha tanta vontade de acordar cedo assim e ir trabalhar. Ir lá para o banco, ou ir para a escola, ir para onde você for trabalhar, né? A mesma atitude, ela pode ter um peso completamente diferente se você tiver um propósito que te agrada. Por isso que eu estou te falando que uma vida sem propósito é uma vida extremamente desgastante, irmão. Porque a pessoa levanta todos os dias sem saber por que ela está levantando. Por isso que esse pessoal fica deprimido na segunda, cara. Ele precisa esperar a sexta-feira chegar urgente para poder ter uma razão de viver. Sabe, na Bíblia, a Bíblia conta a história de um homem que ele encontrou uma razão para viver. Que ele encontrou um bom propósito para viver. Inclusive, ele dedicou a vida inteira dele a esse propósito. Esse homem é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo visitou várias igrejas. Na verdade, estabeleceu várias igrejas nas suas viagens missionárias. E em uma dessas igrejas, ele criou um vínculo muito forte, que foi a igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, ele ficou durante 3 anos ali, e ele se relacionou com aqueles irmãos, ele criou uma amizade. Em Atos, quando ele está fazendo o discurso de despedida da igreja de Éfeso, a Bíblia fala que a igreja chorou. A igreja chorou porque Paulo estava indo embora, e eles sabiam que provavelmente nunca mais veriam Paulo. Eles sabiam que provavelmente essa era realmente uma despedida. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia nesse discurso. Atos capítulo 20. A gente vai ler o verso 24. Atos capítulo 20, verso 24. Está ali, ó. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe, irmão, Paulo está falando assim, e Paulo não era alguém qualquer. Porque tem gente que acha que o Evangelho é para pessoa que não tem mais o que fazer da vida. Eu, por exemplo, principalmente na minha adolescência, assim, quando eu estava me envolvendo mais com a igreja, eu ouvi de pessoas que eu estava desperdiçando meu tempo indo para a igreja. Que eu estava desperdiçando meu tempo ao frequentar uma igreja, porque eu não era assim, não ia para a igreja domingo. Eu ia para a igreja quase todo dia. E eu não ia para a igreja quase todo dia com a igreja do meu lado. Era tipo assim, eu morava no Estrela do Norte e eu congregava em Largo da Ideia, irmão. Eu pegava o 06 quase todo dia. E o 06 até hoje me persegue. Esse dia dá tirar uma foto com ele, tirar uma selfiezinha assim, ó. Porque ele me persegue, irmão. Eu mando lá, eu tenho um grupo da minha família lá, né? E quase todo dia eu mando uma foto do 06. Fala assim, ó, já apareceu hoje. Ele faz parte da minha vida, 06 faz... Então esse era eu. Eu não era só alguém que passava algumas horas na igreja, não. Eu passava umas 3 ou 4 horas na igreja e mais 1 hora, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E às vezes ainda parava no Pangeá para namorar um pouco. Francis estava ali,
Aí você ia fazer uma média, pagava 2 passagens, vai fazer o quê? Faz parte da vida. Paulo não era alguém incapaz. Paulo era alguém que tinha status. Paulo era um construtor de tendas, ou seja, Paulo era um engenheiro, irmão. Imagina um engenheiro chegar e falar assim: eu quero largar minha carreira hoje porque eu vou ser um missionário. Esse era Paulo. Paulo era alguém que falava várias línguas. Paulo era alguém que tinha um grego extremamente rebuscado. Sabe como é que as pessoas diferenciavam se era a carta de Paulo ou era a carta de Pedro? Era através da escrita, irmão. Se escrevesse direitinho, era Paulo. Se escrevesse errado, era Pedro. Ou seja, esse era Paulo. Paulo era alguém capaz, que ele mesmo fala, que considera todas essas coisas como esterco. Vou manter a palavra esterco para poder ficar bonito aqui no púlpito. Considera tudo como esterco, porque apenas uma coisa realmente era importante. Lembra que a gente falou na semana passada? E aqui ele está falando sobre aquilo que realmente importa para ele. Por favor, bota aí o texto. Nada, não me importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério. E aqui está a palavra que eu quero pensar com você essa noite. Ministério. Ministério. Quando a gente fala sobre ministério, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Me ajuda aí, quando eu falo assim, ó, sei lá, Tiago abandonou o ministério. O que você pensa? Me ajuda aí, vai, me ajuda. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? O que aconteceu? Saiu da igreja. Quando essa pessoa largou o ministério, ela saiu da igreja. Mas quando eu falo que essa pessoa largou o ministério, você acha que essa pessoa tinha algum cargo na igreja ou não tinha cargo nenhum? Tinha cargo, não era? Qual cargo? Pastor, né? Quando você fala assim, ó, fulano largou o ministério, você fala, um pastor deixou de ser pastor. Quando a gente fala sobre ministério, na nossa cultura, na nossa maneira de pensar, isso está muito atrelado ao púlpito. Isso está muito atrelado à função pastoral. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre ministério. Ministério é uma palavra de origem latina, que significa serviço. Nesse texto especificamente, provavelmente não estava escrito ministério aí, estava escrito diaconia, que significa serviço. Em grego, o diácono é aquele que serve. É aquele que serve. Então o que Paulo está falando é assim, ó, eu não considero nada na minha vida de valor algum, se eu não for capaz de completar o serviço que Deus me confiou. Então não é sobre função pastoral, é sobre serviço. Ministério não é um cargo, ministério é a razão pelo qual a gente vive. Ministério é o nosso propósito. E eu quero perguntar para você essa noite, qual é o seu ministério? Você que está aqui comigo essa noite, não precisa me responder, mas responda aí no seu coração, qual é o teu ministério? E ministério não é função pastoral, ministério não é ministério de louvor, ministério não é cantar, não é tocar, ministério é de que maneira o que você faz serve àquele que está ao seu redor. Porque a minha vida devocional, a minha vida com Deus, ela se desdobra em vários aspectos. Por exemplo, ela se desdobra no meu relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, verso 6, fala assim, ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Ou seja, existe um desdobramento da minha vida devocional que nenhum de vocês é capaz de ver. Existe um desdobramento na minha vida que nenhum de vocês é capaz de conhecer, que é a minha vida com Deus.
a minha vida com Deus. É muito comum algumas pessoas chegarem para a gente e falar assim, ó, será que isso aqui é verdade? Principalmente quando está acontecendo algum fenômeno sobrenatural, assim. Aí o pessoal fala, aqui, será que isso aqui é verdade? Eu falo assim, eu não sei. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar a expressão de fé que qualquer pessoa tenha? Eu não sou ninguém para falar isso. Não sou ninguém para falar isso. Eu falo, eu não sei. Eu sei da minha vida com Deus. E isso só eu posso falar. Então existe o meu relacionamento com Deus. Existe o meu relacionamento comigo, que é um processo de santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14, fala assim, ó, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o... Me ajuda aí, vai. Sem santidade, ninguém verá o... Então, ó, a minha vida devocional, ela se desdobra no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento comigo, e ela também se desdobra no meu relacionamento com o outro. Porque 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21, fala assim, ó, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E é nesse ponto, nesse terceiro ponto, que a gente encontra o ministério. Nesse terceiro ponto, que a gente encontra o ministério. O ministério é quando a gente une aquilo que a gente sabe fazer com aquilo que o mundo precisa de ser feito. Guarda isso. O ministério, que é o nosso propósito, o ministério não é só um dom, o ministério é pelo que a gente vive. É aquilo que te faz mover. É quando a gente encontra o nosso talento e uma necessidade que existe no mundo. Porque tudo que foi criado para atender uma necessidade. Por exemplo, esse microfone foi algo criado. Sendo algo criado, ele foi criado para atender qual necessidade? A necessidade de pessoas falarem em público e serem ouvidas num ambiente cada vez maior. Ele pode atingir um grupo como esse, como pode atingir um grupo de milhares de pessoas. Ou seja, algo que foi criado por conta de uma necessidade encontra o seu propósito. Isso, qualquer coisa, irmão. Essa janela foi criada, por que ela foi criada? Porque em algum momento a gente precisaria que não entrasse uma chuva, um vento, um bicho, sei lá, um ladrão pela janela. Uma necessidade, e a janela tem o dom de fechar as coisas, já reparou isso? Olha o dom da janela. Qual o dom da janela? Fechar as coisas. Qual o dom do microfone? Amplificar a voz. Qual é o dom de um palanque? Irmão, só estou usando coisa simples. De um palanque, fazer com que quem está lá atrás, ó, o Magno está lá atrás, ele estava lá servindo lá no estacionamento, agora ele está lá atrás, e ele está conseguindo me ver. Por que ele está conseguindo me ver? Porque eu estou no palanque. O talento encontrou uma necessidade, e então nasceu o ministério, o propósito. Ministério não é função pastoral. Ministério é o que você sabe fazer, que encontra a necessidade que existe no mundo. Quando você olha para o mundo hoje, qual necessidade você consegue enxergar? Se você pudesse resumir o maior problema que você encontra no mundo, qual seria esse resumo? Você consegue fazer isso? Vamos fazer esse exercício rapidinho, ó. Preste atenção. Vem junto comigo. Se você pudesse agora resolver um problema no mundo, qual seria esse problema? Você sabia que cada um aqui pensou em um problema diferente? Por mais que pareça óbvio para você, todo mundo pensar nesse mesmo problema, cada um aqui pensou num problema diferente. Sabe qual é o nome disso? Chamado. Eu tenho chamado
para cuidar de pessoas. E aí eu preciso me empenhar para poder fazer com que isso aconteça. Outros têm chamado para cuidar de crianças, outros têm chamado para cuidar na cantina, outros têm chamado para receber as pessoas. Nós, se todas as coisas foram criadas para atender a uma necessidade, e todas as coisas mesmo, irmão, você vai desde os animais até os astros. Você pode ir desde a formiga até o sol e a lua. Todas as coisas foram criadas para atingir, ou melhor, atender uma necessidade. Você acha que isso não se aplica à minha vida nem à sua? Se tudo foi criado para suprir uma necessidade, você acha que eu e você fomos criados para emagrecer? Para pagar boleto? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Qual é o seu talento? Dessa maneira, você vai servir ao Senhor, porque esse serviço, esse propósito, esse ministério não pode ficar preso às circunstâncias. Olha só, me ajuda aí, ó. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, o seu celular, se você tiver com a Bíblia de papel, acompanha junto comigo. Diz assim, ó, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque se você voltar um pouquinho, no verso 22 e 23, olha só, ele fala assim, ó, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo está falando assim para a igreja de Éfeso, olha, eu estou indo, eu não sei o que vai me acontecer de bom. Eu não sei o que vai me acontecer de agradável. Eu só sei que prisões e sofrimentos me esperam. Ou seja, para a gente viver o nosso propósito, irmão, para a gente viver o nosso ministério, está na hora da gente parar de dar desculpinha, amém? Amém, irmão? Olha lá, hein? Olha o que você está falando, hein? Está na hora da gente parar assim e falar assim, cara, eu queria me dedicar mais na igreja, mas não tenho tempo. Quem já usou essa frase? Fala misericórdia aí, por favor. Ó, menos gente que queria emagrecer, hein? Menos gente que conseguiu fazer exercício. Eu queria me dedicar mais à igreja, mas eu não tenho talento. Eu queria me dedicar mais à igreja, mas eu não consigo fazer com que a minha família se envolva também. Eu queria me envolver mais com a igreja, mas se eu tivesse um salário melhor, eu poderia fazer isso. Eu queria me envolver mais com a igreja, mas eu... Um monte de desculpa, irmão. Um monte de desculpa. Irmão, se a gente definir o nosso propósito pelas circunstâncias que estão à nossa volta, a gente vai se tornar refém do acaso, irmão. Você nunca vai ter tempo suficiente. Você nunca vai ter condições suficientes, você nunca vai ter recursos suficientes, nunca vai ser fácil. Para Paulo não foi. Isso aí tem um monte de gente que fala que é fácil, mas não é. Não é algo espinhoso, irmão. Mas não é algo fácil. Por exemplo, quando você está trabalhando em um congresso, em um acampamento, preparando tudo, é fácil, sim ou não? Não é fácil, né? Mas quando chega lá no final, e você olha tudo aquilo, não te dá um senso de realização, um senso de propósito. A gente precisa tirar isso dos eventos e colocar no nosso dia a dia. Porque as condições nunca serão ideais para você fazer nada. Eu costumo falar isso. Quem aqui é casado, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, né? Ninguém pode falar misericórdia não, irmão. Olha lá, hein? Ó. Só às vezes misericórdia, né? Então, tem um bocado de gente casada aí. Quando você casou, você tinha dinheiro para casar?
Quem casou assim com muito dinheiro? Tirando o Eric. Alguém mais? Tirando Dieguinho. Não, Dieguinho, irmão. Ele, irmão, eu nunca vi um casamento mais malandro do que o de Dieguinho. Nunca vi. Sabe quando que ele casou? Em maio do ano passado, irmão. Olha que malandragem. Só para não convidar ninguém. Casou num lugar. Quem conhece a Fazenda do Cerrado, ali no Munjolos, ali lá da Ideia? Conhece? Casou na Fazenda do Cerrado, ou seja, não pagou aluguel. Malandragem. Não podia convidar ninguém, que estava a pandemia no auge. Então, não gastou com festa. Casou num lugar bonito pra caramba. O pastor era amigo dele e o fotógrafo também, aí já era. Aí é mole, irmão. Aí é mole. A gente não tinha dinheiro para casar. Quem tinha dinheiro para fazer faculdade, e fez a faculdade, tranquilo, falou assim, gente, ó, paguei as mensalidades, tudo tranquilo. A gente foi tão tranquilo fazer a faculdade. As circunstâncias nunca serão fáceis. Eu brinco muito com Franci em relação a isso. Aproveitar que ela não está aqui dentro. Ah, tá, amor? Desculpa. Que às vezes eu falo assim, amor, leva a Evinha lá embaixo, amor. Ela fala assim, amor, mas tá muito sol. Tá muito sol, ela vai ficar com esse sol assim, quente, não dá. Eu falo, tá bom então. Aí chegou outro dia e falou, amor, leva a Evinha lá embaixo. Ela, amor, tá muito vento. Muito vento. Eu falei, amor, presta atenção. Ou vai estar sol, ou vai estar vento, ou vai estar chovendo. Alguma coisa vai estar, né? Alguma coisa vai estar. Esposa de pastor adora ser usada como ilustração, irmão. Né, irmão? Está acostumada já, né, minha vida? E você? O que você tem feito do seu ministério? Qual tem sido a desculpa para você não viver aquilo que você sabe que precisa viver, irmão? Esse ministério, esse propósito, precisa apontar para Jesus. E essa é uma dificuldade que a gente tem muito grande. Paulo falou assim, nada eu considero como importante, a não ser completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Tudo que foi criado para atender uma necessidade. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a criação aponta para Jesus. Você acha que eu e você fomos criados para viver 80, 90, 100, 120 anos? Estou sabendo de gente que vai chegar até 130 aí no mundo. A expectativa é que logo, logo, tem alguma pessoa em algum lugar do mundo, deve ser da China, que vai chegar nos 133 anos, irmão. Deve ser oriental. Porque essas coisas doidas sempre acontecem na China, né, irmão? A gente viver esse tempo todo para a nossa própria vida, para apontar só para a gente. Sabe por que a nossa vida tem girado em círculo? Porque a gente tem vivido para o nosso próprio prazer. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, fala assim, ó, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Irmão, sabe qual é a estratégia de Satanás para a minha vida e para a sua vida? Você acha que Satanás quer fazer você servir a ele? Sim ou não? E aí? Vou dar um exemplo. Imagina que você está chegando em casa, aparece uma pessoa, a porta estava trancada, irmão. Aparece uma pessoa na tua frente ali, ó. Vestido todo de preto, tipo Giovanni Si, assim. Batom preto. E ele fala assim, você agora vai me seguir. Você vai seguir essa pessoa?
Sim ou não? Às vezes a gente acha que o diabo vai aparecer de tridente, rabo vermelho, com a ponta assim, matando as pessoas, falando assim, agora você vai me seguir, pô. Comendo um rato, arrancando a cabeça, quebrando a guitarra. A gente acha que isso é o diabo. O diabo nunca fala, guarda isso, ó. O diabo nunca fala, sirva-me. Nunca fala. Sabe o que o diabo fala? Sirva-se. O diabo não fala sirva-me, ele fala sirva-se. Quando ele estava diante da mulher, lá no Éden, ele falou sirva-me. O que ele falou? Sirva-se. Deus falou que você não pode se servir. Que isso? Vai lá, pega e se sirva. Judas, quando vendeu, entregou Jesus aos fariseus, Judas pegou o dinheiro e consagrou ao diabo? Foi isso? Judas pegou o dinheiro para si. Quando eu falei sobre Ananias e Safira, o que causou a morte de Ananias e Safira não foi entregar uma oferta pela metade. O que causou foi tentar servir a si mesmo. Quando Satanás estava tentando Jesus no deserto, ele falou assim, ó, transforme essas pedras em pão e me dê como alimento. Foi isso que ele falou? Não, ele falou, transforme essas pedras em pães e sirva-se. Irmão, o diabo não precisa fazer você servir a ele. Ele só precisa fazer você servir a si mesmo. O seu propósito não é servir a si mesmo. O seu propósito é servir a outro. Porque uma árvore não dá fruto para ela mesma. Uma árvore dá fruto para alimentar o outro. Sabe por que a gente está rodando em círculo, irmão? Porque a gente está vivendo para a gente. Mas está na hora de a gente começar a servir pessoas. Uma das coisas que a gente precisa ter como DNA dessa igreja, irmão, é servir a pessoas. Duas coisas que eu queria muito que a gente guardasse enquanto igreja. Primeiro, servir pessoas. Não servir a gente, servir a pessoas. O que a gente tiver é para o outro também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que veio à minha mente. Eu estava conversando hoje com o André sobre isso. A nossa igreja, irmão, ela se disponibiliza a dar 10 cestas básicas por mês para famílias que precisam. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Nós precisamos de pessoas que tirem um pouco do que tem para servir ao outro. Porque o seu dízimo e a sua oferta não serve só para manter a igreja. Precisa servir também para ajudar pessoas que estão precisando. O serviço e o discipulado. A gente tem áreas de voluntariado, o Eric estava falando aqui ainda agora, que a gente precisa de pessoas para servir, irmão. A gente precisa de pessoas para receber. Eu preciso de 12 homens fortes e bonitos para trabalharem no estacionamento. Já tem 2 lá, ó, já trabalharam hoje. Quem parou o carro lá no estacionamento aí? Olha aí, viu? Você parou lá, tinha os menininhos com X e tudo lá, né? Com aquele bastão Jedi na mão, para sinalizar, para cuidar, servir na cantina, servir a pessoas. A nossa igreja, ela tem vai ter vários desdobramentos, né? Servir no Ministério de Jovem, servir no Ministério de Adolescente, MCM, tem trabalhado já. Mas hoje, eu gostaria muito de pessoas que acreditassem no que está acontecendo aqui e dedicassem o seu tempo, talvez, para ajudar na transmissão do culto. Olha a carinha de Luquinha lá, ó, deitado, quase dormindo, trabalhou até 3 horas da manhã ontem tirando foto, depois acordou cedo hoje para trabalhar de novo e veio direto para cá, sem contar que está com um filho pequeno ainda. E os irmãos sabem, né, irmão?
Filho pequeno, você não dorme a hora que quer. Serviço, ministério. Sabe por quê, irmão? Eu vou tentar tocar teclado. Não me garanto, mas vou tentar. Vamos ver se vai dar. Alguém arruma um pedestal para mim? Não sei se é aquele ali de Feitosa, porque... Eu nem sei se tem. Tem? Eu uso de Feitosa mesmo. O seu não dá para usar, mano. Eu fui passar o som aqui. Olha isso aqui, irmão. Não, peraí, deixa ele. Irmão, olha isso aqui. Ó. Eu me senti humilhado. Não faça isso. Você vai ser exaltado. Você exaltado, né? Deixa eu ver se está saindo som aqui, né? Vai botar esse mesmo? Não, rapaz, eu quero que você cante comigo, cara. Ué. Você vai cantar comigo. Como é que eu vou perder a oportunidade de cantar junto com o Anderson Feitosa? Graça, maravilhosa graça. Não tem, não? Tem? Então veja aqui. O casamento mais malandreado que eu já vi nos últimos anos aí. Tá saindo som, então já vou começar aqui. O que é isso aqui, irmão? Me ajuda, vai. Me ajuda aí, vai. É uma pergunta óbvia, não é uma pegadinha, não. Que isso, hein? O que é isso aqui? Me ajuda, vai. Isso, um teclado, né? Esse teclado... Vira o retorno para mim aqui, aquele ali. Fui eu. Viu? Eu sei dar uma nota. Sim. Muito obrigado. Esse teclado... na mão de uma criança. Imagina na mão de Eva. Uma criança assim, de 2, 3 anos. Eu sempre falo 2, 3 anos, porque a partir dos 3 anos já deve ter alguma criança asiática que toca teclado. Mas, vamos botar 1 ano e pouco, não tem uma criança que toca teclado com 1 ano e pouco. Esse teclado na mão de uma criança de 1 ano e pouco, ele se torna o quê? Brinquedo, né? Cara, acho que não vai ter pedestal não, me dá o seu mesmo. Você canta vocal solto, você é cantozão. Te falei. Vem. Esse teclado na mão de uma criança, ele se torna um brinquedo. Acabou. Esse teclado, irmão, pendurado numa parede, ele se torna o quê? Me ajuda, vai, ele se torna um enfeite, né? Ele se torna um enfeite. Mas esse teclado, na mão de alguém que sabe tocar teclado, que provavelmente não sou eu, mas que sabe o tempo certo, e você pode pegar o violão aí também. Eu vou cantar agora. Então, você não vai cantar mais, vai só tocar. E aí chama a Sara aí. Chama todo mundo. Vocês estão com preguiça de subir, gente? O que houve? Esse teclado na mão de alguém que sabe tocar teclado, que sabe o tempo certo, sabe o momento certo de apertar as teclas, de passar as notas, sabe o momento de talvez até parar e voltar. Esse teclado, ele se torna o quê? Me ajuda aí, vai. Ele se torna um instrumento. Por que ele se torna um instrumento? Porque ele está sendo usado da maneira como ele deve ser usado. Sabe, irmão, a gente tem se perdido com tantas coisas, e a gente tem deixado de ser quem a gente foi chamado para ser. A gente está deixando de viver aquilo que a gente precisa viver, porque a gente só vai ser o que a gente nasceu para ser nas mãos de quem sabe usar a gente da maneira que a gente precisa ser usado. Por isso eu quero te perguntar: um peixe foi feito para nadar, uma ave foi feita para voar, mas eu e você fomos feitos para a glória do Senhor.
pelo que você tem vivido. Fale com Deus no seu coração. Fala com Deus, coloca diante dele a sua vida.